No vídeo de hoje, o ataque, a grosseria, baixaria até, do presidente do Flamengo, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, contra a Renata Mendonça, comentarista esportiva. Dá um like no vídeo aí nessa véspera de Natal, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 460 mil inscritos por aqui. Estou na região serrana do Rio de Janeiro, vim passar o Natal com a família, vocês sabem que eu moro em São Paulo, a família é do Rio, então aqui estou nesse visual bonito, diferente, pássaros ao fundo, clima maravilhoso, espero que esteja assim aí o seu clima natalino de paz, com família reunida, com as pessoas que você ama, próximas, que você tenha aí uma noite de Natal maravilhosa. Disso eu falo de novo no final do vídeo, mas só para dar o contexto desse cenário. Quem gosta das plantinhas, quem tem saudade, os inscritos mais antigos do canal, que pegaram aquela nossa primeira fase com as plantinhas, morrem de saudade. Pô, o que não falta aqui é planta nesse cenário. Então vamos lá. Agora, vai ficar sério de novo o vídeo. Agora, infelizmente, a gente não vai ter motivo para dar risada, para brincar, porque eu vou falar dessa ofensa do BAP e dar o contexto para você, como ela ocorreu, quando, em que evento, o que aconteceu. Na noite de ontem, hoje é quarta, né? Dia 24, hoje é quarta. Na noite de ontem, terça-feira, o presidente do Flamengo realizou uma reunião para sócios na Gávea, no salão nobre da Gávea, para fazer uma prestação de contas, um balanço, né, do que foi esse primeiro ano da gestão. E olha, também entrando um pouquinho no mérito do que foi apresentado, de uma receita impressionante, o Flamengo arrecadando 2 bilhões de reais, uma receita brutal. A gente tem que falar dos números que foram expostos e do quão competente isso é inegável, essa gestão ao manter o clube saudável financeiramente, um clube que essa gestão já pegou reestruturado e elevar o patamar de receitas e alcançar os títulos que o Flamengo alcançou nesse ano. Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, Libertadores, Brasileirão e uma participação muito digna no Intercontinental, no fim do ano. O Flamengo quase foi campeão mundial. E no meio do ano jogou a Copa do Mundo de Clubes, ganhou do Chelsea, um europeu, e aí caiu para um Bayern de Munique muito forte, muito poderoso nas oitavas de final. Essa gestão não vai ser atacada aqui, eu não vou misturar as coisas, eu não serei baixo como foi o presidente do Flamengo, baixo, muito baixo, em misturar as coisas e chamá-lo de incompetente, em deixar de reconhecer que a gestão é exitosa, é vitoriosa, que o primeiro ano de gestão foi muito bom, muito bom, muito bom. Nada disso vai deixar de ser exaltado aqui, como vem sendo falado o ano todo. A competência do Flamengo para, sabendo que arrecada mais que todo mundo, organizar a sua casa e se tornar uma potência e reinvestir esse dinheiro. Eu já disse várias vezes aqui que sou o contrário, não compro totalmente esse argumento. Você pode comprar até parte desse argumento. Porque, de fato, quando você tem uma receita, quando você tem uma arrecadação maior que todo mundo, quando você tem cotas maiores que todo mundo, você já parte na frente. Isso é uma verdade. Mas ao longo da sua história, o Flamengo partiu na frente várias vezes com cota maior que todo mundo. O Flamengo sempre teve cota maior. Sempre. Sempre. E muitas vezes o bunda lelê era tão grande, as torneiras eram tão abertas que chegava o presidente e falava, acabou o dinheiro. Como assim, gente? O Flamengo acabou o dinheiro? Pois é, acabou o dinheiro. Porque o Flamengo era mal gerido. A partir do momento em que o Flamengo passou a ser bem gerido, ele virou o que virou. Então, nada a falar dos resultados financeiros apresentados ontem pelo Flamengo. Muito pelo contrário, para bater palmas. Mas esse não é o ponto. O ponto é que no meio de todas essas falas e explicações, o presidente BAP, ele gosta dos microfones, ele se empolga, né? É mordido pelo bichinho, né? O bichinho da vaidade. Aí ele vai se empolgando. E aí, num determinado momento, ele fez um ataque, não foi uma crítica. Não foi um contraponto a uma opinião da Renata Mendonça, porque isso é do jogo. Isso é do jogo. Ele fez um ataque. A jornalista, que inclusive é do Grupo Globo, e eu tô no Grupo Globo há 3 meses e meio. Eu não conheço a Renata, né? A Renata fica baseada no Rio de Janeiro, a sede de trabalho da Renata é do Rio de Janeiro. Eu trabalho em São Paulo, eu nunca vi a Renata, ainda não cruzei com a Renata, dei bom dia, boa tarde, boa noite pra Renata. Acompanho o trabalho dela há muito tempo, sei que é uma profissional extremamente competente naquilo que faz. É uma das melhores comentaristas que a gente tem hoje no Brasil, com tranquilidade, e foi atacada, né? Quando se falou da falta de investimento no futebol feminino, a frase do BAP foi a seguinte, abre aspas,
Tem lá a nariguda da Globo que fica falando mal da gente e tudo mais, do futebol que não estimula o futebol feminino. Dá vontade de falar, filha, convence a sua empresa a botar 10 milhões por ano, 20 milhões por ano em direitos de transmissão, que aí a coisa fica melhor. Fecha aspas. Vamos lá. Se a crítica do BAP fosse apenas ao argumento da Renata, se o BAP diz o seguinte, olha só, eu discordo dessa crítica, porque, sabe a história do é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Qual é o segredo da bolacha? É tipo isso. O BAP alega que falta investimento das empresas, inclusive as empresas de mídia, no futebol feminino. Provavelmente o outro lado da história olha para o produto futebol feminino e vê, caramba, os clubes não estão investindo, não tem grandes equipes. Se você for olhar quais são os... Eu acompanhei e trabalhei no futebol feminino na TNT Esportes dos últimos tempos, com Paulistão feminino, com Brasileiro feminino, a gente chegou a fazer alguma competição nacional, com seleção feminina, e a gente vê que existem 2, 3 trabalhos de destaque, 4 no máximo, clubes que realmente investem, realmente olham para o futebol feminino com carinho. A grande maioria não investe. Então, é complicado. Como é que você vai pagar caro por um produto que não recebe, por parte dos seus organizadores, a devida atenção em reforços, em investimento, em estrutura? Uma vez eu narrei um jogo do Paulistão feminino, era Corinthians contra um time do interior, acho que um time do ABC. Não, perdão. Era um time do ABC. O ABC não é interior, o ABC é Grande São Paulo. Era um time do Vale do Paraíba. Era um time da região de Taubaté, não era exatamente o Taubaté, era um outro time. E aí, um pouquinho antes do jogo, a gente ficou sabendo que metade da delegação não conseguiria, não estaria relacionada para o jogo, para São Paulo. Não por lesão, não por qualquer outra coisa. Porque não tinha vaga no ônibus. Eles só tinham um ônibus que não era muito grande para levar o time do Vale do Paraíba até a capital. Não cabia todo mundo, o treinador teve que escolher. Essa aqui vai, essa aqui não vai. Essa aqui cabe no ônibus, essa aqui não dá no ônibus, essa aqui porque não tem vaga para ela. Assim, esse foi o critério de escolha. Porque não tinha grana para fazer uma viagem de 1h30, de 2 horas, do Vale do Paraíba para São Paulo. Taubaté, São José dos Campos, aquela região ali. Essa é a realidade do futebol feminino. Aí o jogo foi 10-0. É óbvio que esse produto, cuidado desse jeito, ele não tem o valor que o presidente do Flamengo está alegando que deveria ter. Não tem como. Como é que eu vou... O Flamengo masculino, olha o investimento do Flamengo masculino, olha o time que o Flamengo tem no masculino. Vale os muitos milhões? Claro que vale. Agora, quando os grupos de mídia, aí não é só grupo de mídia não, é patrocinador também. Você vai patrocinar um campeonato que o clube monta o time só para disputar, só para dizer que montou, porque é obrigado a montar. É obrigado a montar. Aí você olha lá e fala, caramba, olha a estrutura, olha o investimento, olha os jogadores que o cara contratou, olha a janela que o cara fez. Pô, o clube está fazendo pouco caso, é claro que esse produto vale pouco. Mas esse seria um debate maduro, onde todo mundo sentaria na mesma mesa, de maneira civilizada, só que quando o presidente do Flamengo parte para a ofensa pessoal, ele deixa de dar as condições para qualquer debate civilizado. E aí o que é pior de tudo, né? Que é, sim, além da própria ofensa, que é um negócio abjeto, a gente não deveria... Perde totalmente a legitimidade o argumento, a partir do momento que você ofendeu alguém. É a tal história, você está numa briga, uma discussão, né? Você está num debate acalorado, não briga física, ainda não chegamos lá. Você está num debate acalorado com alguém. Aí você levanta e dá com a mão na cara de alguém, acabou, meu irmão. Você pode estar com os argumentos mais poderosos do mundo, mais corretos do mundo, mais embasados do mundo, você perdeu a sua razão. Tudo que foi debatido vira em segundo plano. Fica em segundo plano. Nada do tema é importante mais. Porque a sua agressão se sobrepôs. É a mesma coisa. Pode ser que o BAP esteja certo do mérito? Pode ser. Pode ser que não? Pode ser. Eu acho que não tem... Sabe, eu acho que tem argumentos para os dois lados nessa história. Para quem critica a falta de investimento por parte dos clubes e para os clubes que entendem que os patrocinadores e grupos de mídia deveriam ajudar, né, a dar esse incentivo. Enfim, tem debate. Só que na hora que ele chega e fala que a jornalista, nariguda tal, acabou, meu irmão. Acabou. Como é que você vai ter alguma interlocução com uma pessoa que trata desse jeito quem discorda dela?
Esse será, e aí eu quero perguntar ao BAP, presidente, esse será o seu padrão a partir de agora? Então é isso. A crítica à sua gestão, a atos da sua gestão, ela vai ser sempre respondida com ofensa pessoal, isso não vai acabar bem. E o que é curioso é o seguinte, né? Óbvio que tem defensores. É óbvio. E você sabe por quê. Existe uma série de razões. Não preciso elencá-las aqui. Ninguém é bobo. A gente sabe o que está por trás. A gente sabe. Então, você vê na rede social uma série de defensores. Mas eu queria falar duas coisas sobre isso. Primeira coisa. Quando você abre uma sessão de comentários e fica enojado com as coisas que lê, com o endosso a essa fala do BAP, muitas vezes você fecha essa página depois de ler, sei lá, 30, 50 comentários e sai com a percepção de que o pensamento reinante é aquele. Aí você fala, meu Deus, nós estamos perdidos, a sociedade inteira pensa desse jeito, todo mundo está a favor do que o cara fez, banalizaram a ofensa, e aí eu peço a você, calma. Porque, por exemplo, numa dessas postagens aí, onde tinham 100, 200 comentários defendendo o presidente do Flamengo, tinham 50 mil, 40 mil likes ao texto que repudiava o que o presidente do Flamengo fez. Então, sim, os de bom senso são maioria. Veja essa proporção. Você já viu no Instagram hoje vários textos de colegas nossos repudiando a fala da Renata. A fala do BAP contra a Renata. Vários. Textos muito bons. E eu fui lá dando like em todos eles. Você vê a proporção de like, que provavelmente está concordando com a crítica ao BAP. Compara com o número de comentários, é infinitamente menor o comentário que apoia aquilo. Mas quando você fica lendo e só lê aquilo, você acha que aquilo... Então calma, respira, não é bem assim. Ainda bem. Os de bom senso são maioria, tá? Esse é o primeiro ponto que eu queria falar. O segundo ponto. Essa galera, infelizmente, que defende, que endossa, ela está contaminada pela seletividade. Porque, vamos lá, e esse é um dos grandes males que temos hoje, né? De tantos. A seletividade é um mal danado, porque é a coisa do... Não é o que se fala ou o que se faz, é quem fala ou quem faz. Eu vejo isso e eu acredito que isso existe mesmo no debate público brasileiro. Isso é um mal terrível do debate público brasileiro. Porque, veja, se você faz o exercício contrário, se a Renata, que jamais faria isso, porque além de competente é educada, né, tem princípios, tem valores, e jamais baixaria o nível desse jeito. Se a Renata fizesse a crítica do seguinte, vamos inverter a mão disso aí, vamos para a contramão. Se a Renata chamasse o presidente BAP, sei lá, de qualquer coisa, tá? Cabeçudo, narigudo, orelhudo, esse cabeçudo desse presidente do Flamengo. Você imagina a avalanche de ataques que a Renata sofreria dos mesmos que agora estão dizendo, obrigado BAP, parabéns, você me representa, você tá certo. É ou não é verdade? O mundo ia acabar. Como assim? Que absurdo! Olha lá, ela ofendeu. A galera tá revoltada aí com a história do chinelo, pô. Não é verdade? Virou uma guerra. Se é o contrário, era a mesma coisa. Se o chinelo, ao invés de ser falado do pé direito, fosse o pé esquerdo, aí a galera do outro lado ia estar revoltada do mesmo jeito. É assim que funciona. Então, se você invertesse a mão, e aí é o que eu falo, as pessoas na hora, as que não têm bom senso e que felizmente são a minoria, elas não fazem esse exercício. Ah, que legal que o BAP falou, porra, mas já pensou se é o contrário? Então, já pensou se é o contrário? Já pensou qual seria a postura institucional do Flamengo se fosse o contrário? Se alguém chamasse o presidente BAP de cabeçudo, orelhudo, narigudo, sei lá o quê? Você imagina o que seria, o que o Flamengo de maneira poderosa faria contra esse grupo de comunicação, contra essa pessoa, proibindo acesso, processando judicialmente, etc. Vocês acham que não seria esse o caminho? O presidente ir lá para a rede social, estimular ataques, e nós estamos falando de uma torcida de pelo menos 40 milhões de pessoas, imagina, né? Imagina o poder de mobilização de um presidente de uma instituição como essa, de 40 milhões para cima de alguém? Seria exatamente o que a gente veria agora. Exatamente o que nós veríamos agora. Então, meu abraço a Renata, minha solidariedade a Renata, e o meu lamento de que alguém, como o BAP, que ocupa uma cadeira tão importante, não entenda a liturgia do cargo. Desculpa, BAP, você não é presidente de uma empresa de fundo de quintal, e você é um cara do mundo corporativo. Você é um cara que tem histórico em empresas e tal, né, empresas até de comunicação, de mídia, tudo mais.
de entretenimento, né? Então, eu lamento muito que uma figura com a experiência que ele tem, com a bagagem que ele tem, principalmente que ocupa esse cargo, presidente do clube mais popular do Brasil, da maior torcida do Brasil, se comporte dessa forma. O BAP está indo por um caminho que eu acho muito ruim, perigoso até, de quebra de pontes, de qualquer ponte, e você não faz nada sozinho. Num negócio como esse, multibilionário, você não faz nada sozinho. E o BAP parece fazer questão, porque se o BAP é um cara que tem lá as suas posições fortes, ele tem todo o direito de defender o clube dele. Ele tá lá para isso, inclusive, não é só o direito não, é o dever. Ele tá lá para defender o clube dele o tempo todo. Mas defender com argumentos, defender no debate, defender dentro da lei, não defender dessa forma. Não defender baixando o nível, com ataques, com ofensas, com intimidação. Não pode, mas esse é o caminho que infelizmente o presidente do Flamengo parece estar querendo trilhar. Você não precisa demonstrar força só com truculência. Não, essa não é a única maneira de você demonstrar força. Você demonstra força no convencimento, no argumento, nos números, nas conquistas, no teu tamanho. O Flamengo já é o Flamengo, irmão. O Flamengo não precisa de um presidente que se comporte dessa forma. Olha o tamanho do Flamengo, cara. E olha o tamanho, muitas vezes moral, do presidente que está lá ocupando essa cadeira. Que bom que o BAP vai passar e o Flamengo vai ficar. Que bom, porque esse é o tipo de comportamento que não engrandece em nada. O Flamengo já teve grandes presidentes ao longo da sua história. O BAP é um presidente vitorioso, já podemos dizer isso, do primeiro ano da gestão, mas esse é um comportamento muito pequeno diante do clube de maior torcida desse país. Renata, meu abraço para você, minha solidariedade, um beijo. E que você tenha aí, você inscrito e inscrita do canal, uma grande noite de Natal, um grande dia 24, abençoado com a família, com amigos, com quem você ama, ou se você ficar aí sozinho no seu cantinho, ou se você estiver no plantão trabalhando, enfim, você que é cristão, que acredita no espírito do Natal e no que está por trás dessa data, celebre, porque para nós realmente é uma data de muita celebração, de muita felicidade, que seja um Natal de alegria, de fartura na sua mesa. Este e todos os outros é o que eu desejo do fundo do coração, tá certo? Like no vídeo se você ficou até o final, juízo e tchau!